Pessoal, olha só. Deixa eu botar aqui. Escreve direitinho, não tem que pensar. É o Face que normalmente não deixa. Galera, eu tô só escrevendo aqui, Lotenberg. E eu. Teste. Publicar. Boa tarde a todos. Meu nome é Júlia Evangelista Tavares Mengarda, sou vice-presidente do Estudo de Estudos Empresariais, que anualmente organiza o Fórum da Liberdade. Estou muito feliz de estar com vocês no nosso segundo dia do Fórum da Liberdade em casa. Uma alternativa que encontramos para estar próximos de vocês, já que em abril, há 33 anos, realizamos... Pra quem perguntar aí, nós estamos live, tá, meu? Daí avisa aí que nós estamos live no Fórum da Liberdade. Vou deixar rodando dessa forma aqui, ó. Évora, eu tô mutado ainda, Grupo RBS. Tá? E eles estão apresentando o início do Fórum da Liberdade. Daqui a pouco nós vamos entrar aí, daqui a uns minutos. CMPC, tá? Neológica, PUC-RS e Unimed Porto Alegre. Aos Vou nossos deixar rodando apoiadores aqui, tá? Pra Prata, vocês assistirem. Deloitte, Fruc, Faim, Aqui tô Lojas eu. Renner Aqui tá o e Alexandre Grupo Garcia. SLC. Aqui tá o Dr. A Cláudio nossa Lotenberg, do transportadora Albert oficial, Einstein. Gol E aí estão as Linhas gurias do Aéreas. Fórum da E Liberdade. os apoiadores online, Carpena Advogados. Expliquem para as e pessoas AGC. enquanto estiver acontecendo, que eu não vou nem olhar pro celular aqui, tá? Menos empregos. O debate sobre a crise do coronavírus parece orbitar ao redor de uma escolha de Sofia. Devemos fechar a economia para salvar mais vidas ou mantê-la aberta para evitar um desastre econômico, correndo o risco de aumentar o número de mortes? Enquanto a sociedade não chega a um consenso, governante aproveite-se da crise para maximizar seu poder sobre os cidadãos. Em meio à provável maior crise do século XXI, o Fórum da Liberdade pergunta: não podemos salvar vidas e empregos simultaneamente, sem comprometer nossas liberdades? Para darmos prosseguimento a essa discussão, chama a diretora de comunicação do IEE, Teodora Ciocari, que irá mediar o painel. Olá, pessoal. Para quem está entrando agora, sejam muito bem-vindos ao Fórum da Liberdade em Casa. A temática do painel de hoje é delicada. Como conciliar a saúde da população com a economia? As pessoas em casa estão se tornando especialistas nas suas próprias opiniões, como muito bem colocou ontem o Fernando Schiller no painel. Previsões catastróficas da Covid-19 para o Brasil estão se confirmando significativamente menores ou virão mais atrasadas. Até onde vai essa quarentena? Como salvarmos nossas vidas sem destruir a economia? Como salvar a pessoa física e também a pessoa jurídica? Para esclarecer e debater essa série de questões que fervem nos noticiários, temos aqui Cláudio Lotenberg, presidente do Conselho do Hospital Israelita Albert Einstein e presidente do Instituto Coalizão Saúde, doutor em Medicina pela Universidade Federal de São Paulo. Temos também o jornalista Alexandre Garcia, gaúcho de Cachoeira do Sul, atuou por 31 anos na Globo, já cobriu 3 guerras. Atualmente, escreve para 2 revistas mensais e mantém coluna semanal em 18 jornais. Faz comentários diários para mais de 290 emissoras de rádio. Temos também, nascido em Porto Alegre, Fernando Conrado. É advogado, cientista social, com ênfase em antropologia e ciência política. Na sua linha de pesquisa dos últimos 20 anos, consiste no dilema entre soberania e supranacionalidade. E atualmente agita no Instagram com mais de 320 mil seguidores. Muito obrigada pela participação de vocês e vamos começar com o Dr. Lotenberg e as suas considerações sobre essa temática. Doutor, a palavra está contigo. Bom dia a todos, é um prazer estar com vocês. E realmente não é uma temática muito simples, né? Porque ela está ocupando o cotidiano de uma maneira, eu acho que bastante presente em todos os cantos do mundo. Na verdade, esse dilema é um dilema que ele acompanha até o papel da atividade médico-assistencial.
a convergência dos interesses econômicos com as questões de natureza da assistência médica é algo que já há algum tempo tenta ser trabalhado dentro de um contexto chamado economia da saúde. Muitas vezes a gente costuma dizer que para um médico salvar uma vida vale qualquer coisa. E a gente às vezes não consegue mensurar que dentro da vida em coletividade, evidentemente que os recursos são finitos e, portanto, nós temos que alocar esses recursos dentro de uma perspectiva que atenda esta mesma comunidade. Aliás, diga-se de passagem, que quando nós falamos da cultura de seguro, o cálculo atuarial, ele leva em consideração isso. Muitas vezes, Alexandre, pessoas me procuravam e diziam, puxa vida, o meu seguro-saúde, ele aumenta e eu nem utilizei durante os últimos 2 anos. Quando, no fundo, isso é o caminho do sistema securitário, ou seja, o partilhamento. Você paga porque em algum dia você sabe que você vai utilizar. O momento atual ele é muito claro. Por quê? Porque uma das questões que envolve o coronavírus é justamente a sua alta capacidade de transmissão. Essa transmissão, por ser muito elevada, ela pode levar, no fundo, a um avanço simultâneo de pacientes na busca da medicina de alta complexidade. E os sistemas de saúde não conseguem suportar que todos esses pacientes venham a precisar de medicina crítica. Então, o grande debate é um debate de logística. Para a gente poder diminuir essa transmissibilidade, que no coronavírus é muito elevado, é um índice chamado R0, que é da ordem de 3,5, a gente tem que isolar as pessoas e diminuir o contato. Fazendo isso, a gente faz com que essa curva epidemiológica fique achatada e, efetivamente, ocorra uma menor procura dos pacientes de forma simultânea e aí sim o sistema acaba dando vazão, dando espaço para que possa atender todo mundo dentro da linha do tempo. O confinamento, o isolamento, evidentemente que paralisa a economia. E isso traz, lógico, um prejuízo muito grande, que é o que a gente está presenciando neste momento. A minha visão é que existem formas mais criativas de liberar as pessoas. A maneira mais simples é justamente isolar todo mundo. É simplesmente ignorar justamente toda essa questão de mecânica digital, é ignorar toda a questão de inteligência artificial, seria, como dizer, a lei do mínimo esforço. Eu acho que a gente tem que começar a testar as pessoas em alta velocidade, tentar imaginar quem, por dosagem sérica, já é portador de cicatriz imunológica e, portanto, tendo IgG, são pessoas que estão imunizadas, é como se tivesse tido uma vacina. As realidades em cada uma das partes do país são diferentes. Existem regiões onde a gente tem que incrementar o número de aparelhos para atender as pessoas, mais leitos. Existem regiões onde esse isolamento não faz o menor sentido. E, portanto, eu acho que a gente teria que dinamizar um pouco esse tipo de entendimento, aprimorar as relações entre os diferentes níveis governamentais e ser criativo. A medida atual, como está acontecendo, ela, de fato, traz uma repercussão positiva a nível de curto prazo, mas a médio e longo prazo. Ela traz um ônus em termos de economia e repercussão dentro do tecido social que eu não sei, eu não seria capaz de poder mensurar isso. Portanto, essas são as primeiras considerações que eu gostaria de fazer. Cláudio, eu só gostaria de fazer um adendo, porque eu vi ontem no teu Instagram um comentário sobre um método israelense. Gostaria que você pudesse comentar um pouquinho. Na verdade, é um professor Yaron, eu conversei até hoje de manhã com ele propõe mecânicas de isolamento com intervalos fragmentados. Ele separa uma comunidade em 2 grupos, as pessoas trabalham durante 4 dias e ficam em casa os outros 6 dias. Ele usa modelos matemáticos no qual ele cruza períodos de transmissibilidade e períodos de latência. E com isso ele diminui os efeitos da transmissão e não elimina a atividade econômica daquelas pessoas. E vai, ao mesmo tempo, imunizando progressivamente uma comunidade. Porque uma das coisas que diminui a transmissão é justamente no momento que você tem um grau de imunidade conferida para mais de 50% da população. Então, é uma forma de manter o isolamento,
dentro de uma aplicabilidade com equações matemáticas e pautado por estatística, e com isso minimizar o efeito econômico. Eu não aprofundei por completo, queria ter uma noção do que, de fato, isso poderia trazer. Acho que é positivo e, quem sabe, possa ser uma sugestão para o governo vir adotar. Prosseguindo, então, para o nosso segundo painelista, Alexandre Garcia. Zé Teodoro, eu passo, todos os dias eu tenho contato aí com mais de 1 milhão de seguidores no YouTube, mais de 2 milhões no Twitter, minhas 330 emissoras de rádio, né? Mas eu nunca pus emoção nisso, a não ser anteontem. Eu procuro ficar de cabeça fria. Anteontem, quando eu vi imagens de uma agressão à liberdade, nós estamos aqui no Foro da Liberdade, numa agressão à liberdade de uma mulher numa praça ironicamente chamada Praça dos Advogados, em Araraquara, né, em que um sujeito que se diz jornalista provoca uma agressão à mulher, chama a polícia, a guarda municipal, porque a mulher estava lá na praça, sozinha, respirando ar, desfrutando de sua liberdade. E o jornalista ainda alega que ela está descumprindo um decreto municipal. Ela responde: a Constituição é mais forte que um decreto municipal, eu estou no meu direito de liberdade, de locomoção, prevista no artigo 5º da Constituição. Aí ela pede que ele não faça imagens dela, ele está filmando. Ele diz: eu sou jornalista, eu tenho direito a fazer a imagem. Não tem. A Constituição, na linha 10 do artigo 5º, fala no direito à imagem do indivíduo. Ela não era uma pessoa pública. Aí ele chama, a mulher não sai dali, ele chama a guarda municipal, da forma mais brutal, joga a mulher no chão, vai para cima dela, né? Dá uma gravata e começa uma asfixia. Ela se livrou graças a uma mordida que deu no braço de quem a estava asfixiando. Esse é apenas a ponta do iceberg dessa agressão às liberdades, porque eu já vi muitas imagens de polícia sendo usada para isso, né? Para interromper passeio de pessoas, né? Eu vi em Porto Alegre uma cena horrorosa, um sujeito que parecia deslocado com um megafone no Parque Marinha do Brasil, mandando as pessoas para casa. Imagina a crueldade de um idoso, de um casal de velhos que esteja confinado num pequeno apartamento e queira ir para a praça em frente, dar uma caminhada, respirar ar. Então, essa agressão parece que despertou um totalitarismo latente em pessoas que talvez tenham uma ideologia totalitária e viram ali no momento de exercer esse poder, né, que passa por cima dos direitos da Constituição. Parece um filme Fahrenheit 451 ou algum filme 1984 do George Orwell, né? Parece coisa assim, coisa horrível, né? Então, a primeira vez que eu me senti agredido também como cidadão, na hora que se impedem direitos básicos, né, de pessoas. Então, estamos no Foro da Liberdade. Eu começo falando em liberdade. Em segundo lugar, eu estava prestando atenção ao Dr. Cláudio, minha mulher, que é médica, também está aqui pertinho, prestando atenção às informações preciosas que foram dadas, né? Essa questão da curva, ainda falei hoje de manhã nas rádios, a questão da curva. Parece que a gente ficou muito temeroso, querendo prestar serviço, e adotamos um isolamento radical, né? O que está acontecendo é que o serviço de saúde está ocioso, está subutilizado, não está utilizado no ideal, né? Com medo que houvesse uma superlotação. Só que esse isolamento radical vai esticando a corda, chega um ponto que ninguém mais aguenta, as pessoas vão aqui no portão da minha casa pedir comida, porque trabalham durante o dia, trabalham de manhã para comer à noite, e as crianças estão em casa esperando comida. É desumano também, né? Isso não implica em tratar mais ou menos os pacientes, aqueles que precisam de tratamento. Agora, é um perigo empurrar essa curva, essa contaminação que virá mais cedo ou mais tarde, né, até que pare essa pandemia, né, empurrar a curva para frente quando nós estivermos esgotados nesse isolamento radical.
aí vai dar confusão, vai dar esgotamento econômico e vai provocar um esgotamento de saúde. Agora, em tudo isso, tem mais um ingrediente, não se falou ainda, eu sou jornalista há mais de 50 anos, quero falar. É que a gente é muito arrogante, nós jornalistas somos arrogantes. Nós achamos que fazemos a cabeça de todo mundo, que vocês têm que nos obedecer, porque nós somos intelectuais. Então, vocês não nos obedeceram em outubro de 2018. Nós tentamos impedir que esse sujeito fosse eleito presidente da República. Vocês não nos obedeceram, pois nós continuamos negando a eleição, né? E agora aparece esse vírus aí que pode ser um aliado nosso para derrubá-lo. Então isso prejudica. A gente inventou fofoca, mexerico de cantinha, de coisa de lavadeira, abandonamos o fato, né? O fato é gerado na reunião de pauta, né? Eu não tô me referindo a nenhum órgão especial, né? Inclusive porque eu me informo por aqui, né? Esse é o meu modo de informar. Então, eu posso estar até cometendo injustiça, mas é o que eu vejo por aqui as reclamações das pessoas, né? Então, aparece aí um remédio, né? Pode até chamar de paliativo, mas tem resolvido, né? Desde 470 anos atrás, quando a mulher do vice-rei espanhol em Cusco estava com febres terçãs, né, que era malária, e os incas ofereceram a quina, e ela se salvou, né? Os médicos lá da Amazônia, pessoal que trabalha na Amazônia está acostumado com isso. Ainda ontem eu falei com esse comandante do Colégio Militar de Porto Alegre, ele me disse, por anos na Amazônia me administraram cloroquina. Eu tomei cloroquina quando fui cobrir a guerra em Angola, né? E não aconteceu nada. Eu ainda ontem estava relendo bulas para saber das contraindicações. É um exagero que estão fazendo, assustando as pessoas. Aqui nós acho que salvamos uma vida, acho. Ele está ainda em estado grave, mas ele foi internado, um motorista de Uber, né, que eu nem conheço pessoalmente, foi internado, e nós perguntamos no hospital se haviam administrado cloroquina. Não, porque não havia no hospital público. Tivemos que procurar nas farmácias e fornecer ao hospital, e o hospital administrou. E, a partir dali, ele se estabilizou, deixou de piorar, né? E está recuperando muita coisa que ele já havia perdido. Ainda está hospitalizado, está sendo muito bem cuidado pelo pessoal da UTI, né? Os intensivistas. E a gente vê casos, essa senhora de 97 anos em São Paulo, lá na Rede D'Or, né? Que teve alta, né? Foi tratada com cloroquina também, né? Azitromicina, o sulfato de zinco e outros, corticoide, muita gente está sendo tratada com corticoide, com anticoagulantes, diurético, mas enfim, só que tem que ser de cara, né? De início, nos primeiros sintomas, porque não dá para esperar esse teste que é demorado. Então, mas por quê? Porque tem o ingrediente político de gente metendo na cabeça, primeiro lugar, pânico, medo, que imobiliza. Aí com medo a pessoa aceita tudo, né? Então, eu costumo chamar de síndrome do escorpião, que não importa, por sua natureza ele ferra o sapo, os dois vão morrer afogados, mas ele ferra o sapo, né? Não é inteligente isso, nem um pouco, né? Mas parece que estão fazendo isso. Queremos o caos, para tentar derrubar o presidente, queremos o caos, né? Não importa, né? Meu Deus do céu, mas graças à rede social as pessoas estão se dando conta desse ingrediente aí adverso que se mete no combate, que tem que ser duplo, né? Tem duas frentes, uma frente é sanitária e a outra frente é econômica, com foco na renda que está sendo esgotada. Eu acho que é mais ou menos isso que eu queria falar. O doutor Cláudio, eu espero que eu já esteja no grupo dos imunizados, né? Estou esperando para poder sair fazer o exame imunoglobulina, se não me engano, né? Porque faz um mês que eu tive lá um resfriado, uma gripe, algo que durou 5 dias, com todas as características menos febre, né? Mas a garganta foi o pior, não, muito forte. Mas, enfim, a gente que se alimenta bem, que mantém
preparo físico, digamos, para poder subir correndo uma escada, né? Eu acho que talvez a gente resista mais. Tomara que eu já tenha passado por isso, né, para eu poder voltar à atividade normal. Mas, enfim, era isso. Eu vou ficar à disposição agora nesse nosso diálogo e respostas às pessoas que estejam interessadas em outras informações. Alexandre, muito obrigada. Só lembrando, pessoal, que o painel está sendo transmitido pelo Facebook, YouTube do Fórum e também pelos canais de Instagram dos nossos convidados. Então, caso vocês tenham algum probleminha com o YouTube ou com o Facebook, vocês podem ir trocando as plataformas. Então, agora vamos passar a palavra para Fernando Conrado. Boa tarde a todos aí, que bom conversar com vocês. Inclusive, eu estou transmitindo no meu Instagram aqui, @Fernando Conrado. Eu vou fazer algumas considerações acerca do que o Dr. Cláudio falou conosco, aí nos deu uma aula já de cara, e o próprio Alexandre aí vem nos trazer. Alexandre, eu fiz meu teste ontem, tá? E chegou no final da tarde, eu achei que já estava também imune, tive as mesmas características secundárias que tu comentaste aí, mas não, eu reagi, não reagente, tanto no teste de IgM quanto IgG, né? IgM é para saber se eu estou doente hoje, e o IgG é para saber se eu estava doente no passado. Quando a gente fala de liberdade, aí logo eu me lembro do Mencken, que diz que muitas pessoas tentando buscar salvar vidas iniciam processos autoritários. E é isso que a gente vem vivendo até então. Muitas vezes eu digo aqui que o nosso grande inimigo não é só o coronavírus, mas também a própria desinformação. E nesse aspecto vale a gente salientar o que o Dr. Cláudio falou muito bem na questão do isolamento total, é que se nós fizermos um isolamento total, nós vamos fazer o quê? Empurrar essa doença para um momento no futuro. Nós não vamos criar esse início de um contágio mitigado, que a gente ainda tem um sistema de saúde que possa nos defender, que possa nos acolher, que possa nos tratar e que nós possamos sobreviver. E o pior ainda, como disse o Alexandre muito bem, que nós chegaremos esgotados, não só em saúde, não só financeiramente, no inverno, né? Porque aqui no Sul, nós estamos falando para a maioria do nosso público aqui, do Rio Grande do Sul, a gente tem o estado com o maior número de idosos e também o estado com mais frio do Brasil. Então imagina a catástrofe que nós chegaríamos, esgotados, com contágio expansivo dentro do inverno aqui, que é o oposto do que a gente tem lá na Europa. E na Europa ainda a gente tinha um R0, como falou bem o Dr. Cláudio aí, de 3,5, até eles estavam dando esse número. Saiu uma pesquisa da FAPESP, sexta-feira passada, dizendo que o R0 aqui no Brasil, nos estudos, nas condições que nós temos hoje, é de 0,9. Ou seja, esse dado que eles colocam de 0,9 chega a ser abaixo da própria gripe tradicional que a gente vive. E nesse mesmo sentido, Alexandre, que tu fala dessas cenas distópicas aí, como tu bem trataste do Fahrenheit 451, 1984, a gente circulou nas redes sociais também algo que me chamou muita atenção e me deixou estarrecido emocionalmente, como tu bem falaste nesse exemplo da mulher aquela na praça. Foi fato de uma médica que falou o seguinte: olha só, quem for pra rua, né, quem for à rua tem que assinar um termo abrindo mão dos seus respiradores na hora do tratamento. Daí eu fico pensando que é exatamente assim que determinadas pessoas, os corona-afetivos, pensam, né? O que tá na cabeça deles? Quem não faz o que tem que morrer, né? Quem não pensa igual a mim tem que morrer, tem que abrir mão desse respirador e tem que morrer por conta disso. Porque até então o que a gente sabe é que não existe um tratamento, até então não se tinha, a gente já tem hoje outras formas aí de tratamento, né? Com uma empresa falida do que um falecido, né? A briga não é essa, nós não temos uma dicotomia aqui, porque nesse mesmo momento, óbvio, é a própria economia que faz com que nós, seres humanos, possamos viver adiante. E o que eu enxergo aqui, pior do que perdas de vidas e perdas econômicas, é a perda civilizatória. A civilização está perdendo enquanto todo. A primeira coisa que a gente está perdendo aqui é o nosso senso de dever de lutar pela liberdade. Nós estamos vendo todo dia os nossos governantes nos controlando por computador,
computadores, pelos celulares, nos controlando, não deixando sair de casa. Todas as inviolabilidades que estão previstas na Constituição estão sendo atacadas cotidianamente. Quando o Alexandre fala do exemplo do sapo, né, que está atravessando o rio e o escorpião pica ele, os dois morrem, eu me lembro também daquela metáfora utilizada da rã na panela, né? Se a gente colocar uma panela fervendo e colocar uma rã dentro, a rã pula fora. Mas se nós colocarmos a água em temperatura ambiente, a rã dentro, e começar a ferver aos pouquinhos, a rã morre cozida, porque ela não percebe o calor do que está acontecendo ali. E é o que a gente vem vivendo nesse nosso dia a dia. Então eu elenquei, já que a gente está no Fórum da Liberdade aqui, eu elenquei alguns pontos que eu acredito que seriam muito importantes da gente prestar atenção em relação a nossas perdas, em relação à própria liberdade. O primeiro deles que eu coloco aqui é a degradação das habilidades humanas. Quando a gente fica em isolamento total, nós estamos deixando de nos aperfeiçoar, nós estamos deixando de fazer habilidades cotidianas e perdemos essa qualidade toda. E assim a gente tem uma degradação também do estímulo humano para o crescimento. Se a gente não sabe quando vai chegar esse dia que vai acabar essa quarentena, que nós vamos tocar adiante, nós não sabemos o que a gente tem que fazer. Tem muita gente vivendo no eterno domingo em casa, né? Não sabendo o que pode tocar adiante. Outra coisa, degradação das fontes organizacionais, tá? Se um colégio por exemplo, ele vai dispensar alguns professores, vai dispensar o segurança, o jardineiro, a marmiteira. Quando tiver que voltar para dar aula, ele não sabe que já vai ser isso, ele vai ter que partir para a recontratação dessas pessoas. Então a gente tem uma perda muito grande nas fontes organizacionais. E com isso a gente aumenta a nossa vulnerabilidade pós-crise, porque ninguém vai estar preparado para agir quando a gente tiver esse próximo ponto. E a partir disso a gente começa a ter também uma dificuldade, que é a grande tristeza do achar que não está se sentindo vivo, né? No momento que as pessoas não produzem nesse afã, a gente tem essa diminuição dessa força existencial, e a gente, nesse próprio momento que os nossos governantes nos colocam determinações que são praticamente impossíveis de serem cumpridas, como a gente sabe, 90% da população do Brasil trabalha de manhã para comer à noite, eles não podem impedir que a gente fique em casa. No momento que eles pedem que nós não saiamos às ruas, que nós não vamos buscar a nossa sobrevivência, eles estão pedindo exatamente uma regra que eu não tenho como cumprir. E se eu não tenho como cumprir, a gente quebra a coesão social, a gente perde o senso de destino comum, que é isso que une a civilização, cada um contribuindo com a sua parte, achando bonito, com a solidariedade. Isso aí eu já falava 15 dias atrás, que quando chegasse o dia 15, as pessoas tivessem os boletos chegando, não tivesse mais dinheiro, né? Não tivesse mais indo no barzinho, dando beijo na boca, né? Curtindo a vida, eles não conseguiriam mais ficar em casa. Então, nesse ponto, quando a gente tem esse congelamento da situação, que é o lockdown total, o que a gente tem? A gente tem, na realidade, um congelamento da desigualdade, né? Porque quem é rico está em casa rico, mas quem é pobre não pode sair. E a gente sabe que são nesses momentos de crise que existem muitas oportunidades. E aí essa pessoa que está aqui embaixo, ela não pode sair para procurar algo melhor para o seu viver, né? Enxergar esse momento de crescimento e de oportunidades, que seja sendo remunerado para buscar alguma coisa nos mercados, que seja produzindo alimentação ou vendendo facilidades. E nesse ponto também, o que a gente tem de mais triste aí é a gente aceitar, como o Alexandre muito bem falou, a subjugação do indivíduo ao Estado, né? Enxergar que o Estado toma essas decisões que nos cerceiam em nossas casas. E como o Dr. Cláudio muito bem falou também, a gente tem Brasis dentro desse Brasil, e dentro de cada estado a gente tem condições diferentes. Aqui no Rio Grande do Sul a gente tem 10 cidades que tem mais de 10 casos, né? Antes disso a gente não tem nem óbitos em tantas cidades assim. Então, nesse primeiro momento aqui, o que eu quis dizer é trazer, como tem muito mais coisa em jogo, além só de vidas e além da economia, que a gente tem que pensar nesse todo aí e achar uma solução que não seja essa lei do mínimo esforço que o Dr. Cláudio comentou conosco aí. Muito obrigado a vocês. Estou disposto aqui também para colaborar com as respostas. Conrado, muito obrigada. A primeira pergunta aqui vai para o Dr. Cláudio. Doutor, o senhor sendo um gestor e ao mesmo tempo um profissional da saúde, quais são os critérios objetivos que você levaria em conta para mudar a decisão quanto às políticas restritivas de circulação e funcionamento de atividades econômicas? Eu antes de responder, eu queria dizer o seguinte, tá? Existe um consenso. Todos nós queremos salvar vidas.
E todos nós queremos salvar o Brasil. E o maior erro, Alexandre, eu ouvia você falar, aliás, é um privilégio poder estar perto de você, e mesmo que virtualmente, né? Quando você comenta a politização que ganhou espaço frente a questões de natureza técnica. E justamente o dia de hoje, eu até num desabafo, falava para uma pessoa, gente, a solução ela é técnica. Se vocês quiserem politizar a discussão, eu prefiro não participar dela. Por quê? Porque nós sabemos exatamente quais são os grupos de risco. Nós sabemos que o fator comorbidade, ele afeta tanto aqueles que têm mais de 60 anos, como aqueles que têm menos de 60 anos. Nós sabemos que é fundamental estimular uma política de testagem. Por quê? Porque aquele indivíduo que apresentar dosagem sérica de imunoglobulina G, significa que ele está imunizado, ele pode voltar a trabalhar. Nós sabemos que não faz o menor sentido pessoas que trabalham em determinadas funções ficarem isoladas porque elas não têm contato no seu dia a dia. Nós sabemos que há como montar conceitos de atividade que possam criar o distanciamento social. Nós sabemos que, a partir deste momento, as pessoas deverão usar copiosamente o hábito de lavar as mãos. Aliás, os alquimistas que trataram da febre, da gripe espanhola, da febre tifoide, estariam prescrevendo a mesma coisa. Lavar as mãos, usar máscaras e tentar um pouco de isolamento. A única coisa de diferente que tem aqui é o álcool gel, que naquela época não tinha. Então, será que a gente não tem como trabalhar nesses indicadores e tentar separar e justamente ir dosando até a gente perceber quem são as pessoas, recebendo como que um passaporte para voltar à sua atividade laboral? Não, nós optamos pela atividade, pela conduta mais cômoda, do menor esforço, e no momento que nós tínhamos que ter uma postura madura, por quê? Porque isso acontece no âmbito dos governos, dos estados e dos municípios. O presidente da República ele não pode decidir, ele pode baixar normas. Agora, a aplicabilidade do dia a dia é dentro do contexto, Fernando, eu não conheço da Constituição, tá? Mas eu conheço o contexto da vida prática. O atendimento do paciente é lá na ponta, na unidade básica de saúde. Nós temos 45 mil unidades básicas de saúde. Nós temos ferramentas de telemedicina, essas sim que estão atrasadas, que já deveriam estar funcionando por força de uma regulamentação que não caminha. É verdade, lei de proteção de dados, nós temos que garantir segurança do paciente, temos que garantir. Mas o que é equidade? Equidade o que é? A gente criar mais barreiras? Agir com mecânicas corporativistas? Então eu acho que seria um momento de uma verdadeira revolução para a saúde. E a revolução para a saúde, Fernando, ela vai ser feita através de uma visão eminentemente operacional, pautada por indicadores. Eu acabei de citar alguns deles. Eu não sou um estatístico, eu não sou um epidemiologista, mas esses homens e essas mulheres fazem isso o tempo todo. Elas desenham curvas, eles concluem exatamente quais são os setores onde você pode ter mais linhas vermelhas ou menos linhas vermelhas. Mapas de calor, você falou a respeito dos dados, eu não estou dizendo para privar a movimentação das pessoas, podemos até comentar sobre isso depois. Mas nós temos como ter acesso, nós conseguimos montar por plataforma de comunicação, não é por smartphone, é por telefones mais simples, um prontuário eletrônico. Alexandre recebe na casa dele qual a sua idade, você tem diabetes, sim ou não? Quer dizer, com pequenas ferramentas, em alguns dias nós temos um banco de dados à disposição, isso já está presente e que rapidamente nos ajudaria a sair dessa sinuca. Então, a minha queixa é, por que não resolver isso de maneira técnica? Por que não se envolver com ferramentas verdadeiramente práticas? Na minha vida, Alexandre, você entrevistou muita gente, os jornalistas mais respeitados do nosso meio, né? Eu aprendi o seguinte, na governança do Einstein, né? Nós temos médicos e nós temos os não médicos, né? Que nós até dizíamos civis e militares, né? E, aliás, um registro carinhoso para o William Ling, que é um dos fundadores do Fórum da Liberdade, meu amigo, meu irmão, que adoro ele e que gentilmente até passou uma mensagem agora há pouco. Mas o fato é o seguinte, eu aprendi com aqueles que lidam com a vida da economia, Alexandre, que é interessante, eles não sabem a resposta para tudo. Eles não sabem, você pegou a melhor aplicação, eles não sabem. Como é que você salvaguarda melhor o teu patrimônio? Eles têm boas noções, eles conhecem, mas a bala de prata eles não têm.
Nós médicos também não temos, mas nós temos mecânicas, indicadores que nos permitem tomar decisões de uma maneira um pouco mais consistente, mas tomar decisões. Nós estamos num verdadeiro crime de parálises, tantas as análises que nós recebemos. Diariamente, número de mortos, número de casos, um grau de letalidade absolutamente fora da realidade, porque como é que a gente pode dizer que está matando tanto por cento? A gente não sabe quem tem doença, a maior parte é assintomática. Ontem meu filho fez o teste hematológico e detectou EGG. Ele não teve nem sintomas, ele está absolutamente vacinado. Então, quer dizer, com tantos dados, a solução, eu digo a vocês, ela é de natureza técnica, ela não é política. E esses são alguns dos indicadores que eu recomendaria. Certo. Então, agora a próxima pergunta vai para o Fernando Conrado. Conrado, cabe ao Estado formular políticas públicas sob a ótica utilitarista ou deve se restringir a preservar os direitos naturais do homem, a vida, a propriedade e a liberdade? Para exemplificar para vocês essa pergunta, seria assim, o Estado pode invadir uma fábrica de máscaras para complementar o fornecimento de um hospital? Nesse ponto aqui... Agora, só que a gente está recebendo as perguntas pelo canal do YouTube e canal do Facebook. Então, os espectadores que tiverem suas perguntas podem mandar lá. Conrado, contigo. Tem muita gente aí que acha que nesse sentido a gente deveria ter um psicopata bom de estatística, né, bom de matemática, para fazer as escolhas mais utilitaristas possíveis. Só que a gente tem que pensar o que seria isso, né? Por exemplo, quer ver um cálculo que ninguém fala aí? A gente tinha que ver... Para aí. Quanto o governo está investindo em bilhões e bilhões e bilhões para ajudar a população? Quantas mortes a gente teve? Se o cara calcular o número de mortes pelo número de bilhões colocados, nós vamos estar calculando o valor de cada vida. Né? Isso aí seria o cálculo mais utilitarista possível. E aí tu vai ver que alguns milhões por vida, até que ponto vale a pena morrer uma pessoa, 2, 3, 4, 5? Esse é o cálculo utilitarista, tá? Não é o que eu defendo, obviamente. A minha defesa aqui... E aí eu quero, antes disso, complementar o que o Dr. Cláudio falou muito bem, que muitas vezes a gente tem essas brigas ideológicas, não uma briga filosófica como essa pergunta propõe, mas brigas ideológicas, e até mesmo, como o Alexandre falou ali, a gente tem a própria imprensa comprando essa briga, né? Comprando, porque extravasando esses números, que a gente sabe que os números que a gente tem, por exemplo, de letalidade, não, aquilo ali não corresponde à realidade, porque a gente não tem um teste muito grande. E são esses números de letalidade que estampam todas as manchetes dos jornais. Só que a gente tem que pensar o seguinte, enquanto Estado, tá? Seria bom uma lógica utilitarista? Tem muita gente que acredita que sim. A minha visão é que existe algo maior de tudo isso, que é o porquê da gente lutar pela civilização, que é exatamente o nosso direito, os direitos naturais que se chamam dentro do liberalismo e do libertarianismo, que é propriedade privada, o direito à saúde. Foi que eu falei que é o direito do ser humano querer ser maior, do ser humano buscar a sua saída. Então, na minha visão, uma ótica utilitarista dessa forma não seria, ou melhor, não seria aplicável no momento que a gente tem líderes que não conseguem conceber qual é esse resultado que a gente, né, que a gente poderia alcançar. Como o próprio Dr. Cláudio falou logo nisso ali, todos eles trabalham na lei do mínimo esforço. A gente não tem essa liderança, porque todos os líderes também são... É um homem, né? É muito fácil a gente falar atrás de uma tela que o que tem que ser feito, mas chega lá no final e dizer quem é que vai morrer e quem não vai morrer é muito difícil fazê-lo. Então, nesse ponto aí, eu não sou a favor de uma ética utilitarista nesse sistema, simplesmente porque a gente tem que preservar outras coisas. A sociedade existe. A gente quer que todo mundo fique vivo, que a economia não quebre, exatamente para a gente preservar esses valores fundamentais que são o alicerce da civilização ocidental. Essa é a minha visão. Muito obrigada. Alexandre, Chernobyl foi uma carta de apresentação ao mundo da falta de transparência e do fracasso da burocracia da União Soviética. A epidemia causada pelo coronavírus pode vir a se tornar a Chernobyl da China? Pode ser, porque o que a gente presenciou e que a gente sabe é que isso apareceu lá por fim de novembro, dezembro. A Organização Mundial de Saúde ficou quietinha,
né? A China negou, o médico sumiu, as pessoas que divulgaram sumiram também, né? E com isso se perdeu muito tempo. Enquanto isso, a China, Wuhan, tem 11 milhões de habitantes, né? E tem uma ligação muito especial com Milão, por exemplo, né? Por causa da indústria da moda. Então, durante um tempo, houve uma exportação muito grande do vírus, né? Por viajantes pelo mundo inteiro. Ainda hoje de manhã, nas rádios, eu falava sobre a votação na Câmara, que por 470, mais ou menos, 470 votos, aprovou um projeto pelo qual o governo da União tem que compensar os estados pela queda na arrecadação, né? O que o Senado, não sei se hoje à tarde vai votar. Aí eu me pergunto, em quem compensa a União pela queda na arrecadação? Né? De onde é que vem a compensação? Bilhões, bilhões, bilhões a gente está falando. Mas vem de onde? Vem de Marte? Né? Vão imprimir dinheiro e criar inflação e tirar de todo mundo? Ou será que os chineses, num momento de responsabilidade, dizem, puxa, a culpa foi nossa, né? A responsabilidade foi nossa, não tivemos essa intenção, mas queremos compensar isso, né? De alguma forma, indenizando os povos que mais precisarem, não os povos já ricos, mas aqueles que mais precisarem. Eu fico pensando nisso. Agora, o Dr. Cláudio falou em equidade e o Fernando falou nas pessoas mais prejudicadas. Eu pergunto, onde é que está a justiça social desse isolamento radical? Sendo que as pessoas mais abonadas, que têm um dinheiro no banco, simplesmente pegam um celular e fazem seus pagamentos, a sua encomenda, e alguém que está trabalhando vem trazer a comida na porta, né? Agora, os outros têm que trabalhar para comer, né? Já separa aí os mais pobres dos ricos, em todas as atividades. Veja, pega os pequenos em tudo, no agro. O sujeito que produz flor está falido, né? Os produtores de legumes e de frutas estão jogando fora, porque os restaurantes estão fechados, a merenda escolar, as escolas estão fechadas sem merenda escolar. Quem está ganhando são os grandes, que estão vendendo mais carne para a China, estão vendendo mais soja para a China, né? Até nessa atividade de produção de alimentos, a gente vê que há um desequilíbrio. Os menores são maltratados e os maiores talvez até tenham mais oportunidades. Então, é mais um motivo para a gente pensar naquilo que falamos todos aqui sobre a dosagem, a dosagem do isolamento. É uma questão de dosagem, né? De observar para que lado está indo, mas também tem isso, o doutor Cláudio lembrou muito bem, né? A gente não sabe quantos são os infectados. 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões, 15 milhões. O primeiro caso, a primeira morte foi em janeiro, um mês depois veio o carnaval. Aí teve carnaval em São Paulo, no Rio, teve carnaval em Recife, né? E são, por sinal, os 3 lugares onde mais tem morte. Mas ninguém quis falar nisso porque era o carnaval. Ninguém quis falar nisso porque era o carnaval. Assim como anos atrás, em 2007, o menino João Hélio foi arrastado pelas ruas do Rio até a morte e todo mundo foi para o carnaval 10 dias depois. Ninguém ousou cancelar o carnaval, né? Então, houve o carnaval, aí não teve problema nenhum, né? Assim como a hidroxicloroquina ou cloroquina era venda sem receita. Agora, claro, as pessoas estão assustadas, podem partir para a automedicação, tudo bem. Mas, se era sem receita, então a contraindicação não era tanta quanto as pessoas estão anunciando. Ainda ontem, eu entro ao vivo numa rádio de São Paulo, antes de mim entrou um sujeito dizendo assim, eu não vou dar o nome do remédio, mas não se pode tomar qualquer remédio, a menos que você queira correr o risco de morrer por um ataque do coração ou ficar cego. Meu Deus do céu. Aí o cara já identificou. É a politização, solução técnica, sim, doutor Cláudio. Tomara que as pessoas mais racionais, mais sensatas, cheguem a esse acordo. Eu vi
em Sinop. Eu estou citando Sinop porque eu estive lá 5 anos depois da fundação de Sinop. Foi uma cidade criada por uma empresa de colonização do Paraná. É um dos maiores produtores de alimentos do Brasil. E a prefeita de Sinop foi para a televisão e disse, olha, eu vou abrir tudo, porque não dá mais para segurar. Aí o promotor público entrou com uma ação e o juiz disse, olha, as academias não abrem, cinema, teatro não abre e ginásio de esporte não abre, escola tampouco. Temos que achar, ele disse, temos que achar um meio termo de bom senso. Aí o juiz tomou uma decisão que eu achei sensata também. Atividade que é necessária, não é necessária só atividade essencial, que atividade é essencial para alguém que depende dela para comer, né? Ainda que seja uma atividade teoricamente de entretenimento, mas precisa dela para comer, para ele, para a família dele é essencial. Então são questões aí filosóficas, como citou o Fernando, que a gente tem que considerar também nisso tudo, sem nenhum prejuízo, aliás, ao contrário, a prioridade sempre é a vida, é salvar vidas, sempre, né? Isso não implica ou um ou outro, é um e outro, né? São dois problemas que a gente tem que resolver com bom senso. Certo. Os demais panelistas fiquem à vontade se quiserem fazer comentários. Agora eu queria fazer uma provocação para vocês três. A complexidade da guerra contra o terrorismo é que o inimigo não usa uniforme, que nem na Segunda Guerra Mundial. Portanto, tu não sabe quem pode te atacar amanhã. Porque o vírus, tu não sabe quem é que está infectado. 96% das pessoas são assintomáticas. Estamos diante de uma guerra onde não sabemos quem é o inimigo. Como sair dessa situação? O pior ainda que ter um inimigo que a gente não consegue ver é o inimigo que a gente não consegue conversar, né? Não tem acordo com esse inimigo, não tem trégua em nenhum momento. Daí eu acredito que a voz mais sensata que eu ouvi nos últimos tempos aí foi exatamente o Dr. Cláudio no momento que ele diz, a gente tem que ter medidas técnicas, né? A gente tem que ter, nós já sabemos o grupo de risco, os testes, né, com o que a gente tem que fazer, mas como a gente tem que caminhar. Então, ao meu ver, aí já passo a palavra para os outros comentaristas, a gente tem que tentar despolitizar o máximo possível essa discussão. É o que eu faço no meu Instagram ali, eu tento não entrar em discussões, se a China tem algo a ver, ou se não tem tal, blá. A grande luta que eu falo desse nosso inimigo sorrateiro aqui, mais uma vez, e aí tu falou que não vai falar de política, mas tá falando de política. Por exemplo, na questão da China, tem muita gente contra o país China, né? Mas o nosso grande problema que a gente viu acontecer lá e que pode vir a se repetir no futuro, não é o problema da China, é o problema da falta de liberdade de expressão. Porque os médicos que trabalhavam na China, aqueles que falaram que existia esse problema, sumiram do mapa. Então o que a gente tem o problema na China não é o país em si, mas sim a falta de liberdade de expressão. E aí a gente pode colocar, como no caso daí, o sistema de governo deles comunista, tá? Então é só uma visão que eu quero levantar para as pessoas também, que muita gente, a gente tá apontando a arma para um inimigo e esse inimigo não é ele próprio, né? No meu caso aí, como eu tô dizendo para vocês, a minha visão é exatamente a gente não ter liberdade de expressão na China, e é contra isso que a gente deveria se opor, não contra o país em si. Ela falou em guerra, né? Neste momento, há 75 anos, os brasileiros matavam gente, destruíam Montese, em nome da liberdade, para nos dar liberdade, para vencer, para a democracia se impor sobre o fascismo. Então, há sacrifícios. Agora, quem é o inimigo? Não é só o coronavírus. Todo dia morrem no Brasil, eu estive olhando o IBGE ontem, cerca de 3.200 brasileiros de doenças, que são nossas inimigas, né? São bactérias, são germes, são vírus, seja lá o que for, né? Que estão em tudo, a gente resiste à maioria, né? E em outros casos, por comorbidade, por união desses inimigos, eles nos derrubam, né? Então, esses inimigos é o nosso dia a dia. É o nosso dia a dia, a gente evita, lavando as mãos, etc. Né? Eu, desde criancinha, minha tia me dizia, olha, tem micróbio na mão. Aí a gente não via, tinha um medo danado do micróbio. Esses são os nossos inimigos, que nos abatem.
Agora, a gente não pode criar inimigos para ajudar os nossos inimigos. A gente não pode ser aliado do inimigo para tentar derrubar um presidente ou reeleger um presidente. Cara, a minha imagem não aparece, porque quando eu falo, eu apareço grande para eles, entendeu? E queria dar um último pensamento. O lado bom de alguns exemplos que o Fernando estava prevendo, né? Falando das mudanças para pior, mas eu gostaria de falar sobre as mudanças para melhor. O capitalismo, começou lá na Revolução Industrial, aí veio Marx, fez uma revolução para a Inglaterra, mas não aplicou na Inglaterra, foi lá na Rússia, não deu certo, agora está na China. Depois o Henry Ford começou a produzir automóveis em série, mas foi se esgotando esse modelo de capitalismo, e ele foi se renovando, foi passando para outro. Né? Fim do século foi tentando, se esgotando. Agora parece que há uma oportunidade de uma economia mais leve, mais ágil, mais rápida, com menos custos, que as pessoas estão descobrindo no mundo digital. Né? Inclusive, o Dr. Cláudio falou na medicina, telemedicina, né? Pelo mundo digital. Então, nós certamente vamos conseguir isso. Né? O Dr. Cláudio hoje conversou com um cientista israelense, né? Os israelenses, os seus descendentes, que são os maiores detentores de prêmios Nobel do mundo, né? De repente vai surgir um economista aí que vai deslindar isso que nós estamos formando agora, né? Sob a premência de uma crise. Estamos descobrindo um novo tipo de atividade, essa atividade que vai usar o meio digital, né? Para tornar a vida ainda, né? A vida mais fácil. No caso da medicina, mais potente. Eu tenho uma curiosidade de hoje. Júlia, por favor, depois eu completo. Não, tenho uma curiosidade até técnica para o senhor, Dr. Cláudio. Como é que você vê o modelo adotado de quarentena no Brasil em comparação a outros países que tiveram sucesso, né, como a Coreia do Sul e Taiwan? E como é que tu acha que o mundo vai estar mais preparado para uma futura pandemia? Na realidade, os outros países que tiveram talvez mais êxitos foram países que puderam realizar testes e, fora isso, tinham um domínio do mundo digital e puseram isso em prática. Aliás, até um debate interessante, Fernando, até para ter com você. Tá? Estou sempre às ordens. E, logicamente, sem cercear a liberdade das pessoas, né? Né? E eu acho que a gente precisa cercear a liberdade, com transparência, informando, deixando as pessoas cientes, né? Mas criar condições para as pessoas poderem preservar as suas condições de vida. Mas eu ia falar, se você me perguntar, Júlia, minha mãe hoje faria 97 anos, né? E ela tem tifo, né? Isso lá atrás, né? E hoje pela manhã eu estava pensando a respeito desse momento, né? E a gente percebe que as religiões até, de certa maneira, separaram os homens, né? E o mundo econômico foi até pior, porque ele classificou as pessoas, né? E quem sabe a gente precisava de um vírus para unir a gente. Porque nós estamos numa guerra, né? De um lado só, né? Não se fala, Alexandre, vai ficar notícias todas assim. Calendários políticos, né? Segundo lugar, o modelo de saúde que nós queremos. Nós temos um modelo frontalmente contrário à sustentabilidade. Ele é eminentemente centrado na estrutura de um hospital, que é uma estrutura cara, que é uma estrutura onerosa, quando, na verdade, 90% dos problemas de saúde se resolvem numa medicina chamada medicina primária com coordenação de cuidado. Existe um mito por detrás das questões de tecnologia e a gente tem que, talvez,
tirar disso, como é que a gente vai planejar a saúde daqui para frente? Inclusive num contexto, você falou sobre a Constituição, que traz a saúde como direito social, dever do Estado, dever do Estado, direito do cidadão. Como se o cidadão não tivesse o dever de cuidar da saúde dele. Ele pode comer tudo o que ele quer, e aí os casos de jovens que estão com coronavírus são os obesos. Ele não precisa tomar remédio para hipertensão, quem paga a conta somos nós. Os diabéticos, que no Brasil são 15 milhões, também não precisam tomar insulina, para quê? Pode parar de tomar os hipoglicemiantes, continua engordando. Então, qual é o contexto da atividade da saúde? A gente tem que ampliar isso. O que significa dizer ampliar é cidades sustentáveis, alimentação, orientação de atividade física, e parar de falar de ressonância nuclear magnética, parar de falar de PET, de tecnésio, um monte de aparelhos. Gente, isso é importante, isso salva vidas, mas em condições extremas. Neste momento, nós precisamos de medicina crítica, sim, mas se não fosse todo mundo que tivesse que procurar simultaneamente os hospitais, certamente a gente poderia, nesse momento, estar super confortável. 25 leitos de terapia intensiva para cada 100 mil habitantes. 2,1 leitos para cada 1.000 habitantes. Normal, leito normal, sem ser terapia intensiva. Então, eu acho que esse redesenho, esse mundo melhor, essa é uma obrigação nossa. Isso, Alexandre, não é governo que faz. E política pública nasce de participação da sociedade civil. Como fóruns, como que vocês estão hoje propondo, segundo ano que eu participo, fico muito orgulhoso, não deixem me chamar para o ano que vem, tá? Mas eu acho que esse tipo de iniciativa faz com que as pessoas tenham o contexto da sua inserção através de ação propositiva. A gente não pode deixar isso por conta de governantes. Aliás, os governantes tinham que politizar menos. Acabou a eleição, Alexandre, devia estar proibido de falar de eleição daqui 2 anos por 2 anos, ou daqui 4 anos por 4 anos. Tá? Tem sido extremamente enfadonho. Hoje passei o dia de ontem e de hoje, por razões do momento, debatendo aquilo que pode ser feito pelo Brasil. E digo a você, Alexandre, eu estou absolutamente decepcionado por tentar conduzir um debate que tem que ser público e, de repente, te fisgam por questões políticas ou relacionais que nada tem a ver com o problema que a gente tem que resolver. O problema, ele é resolvível. O problema, ele pode ser equacionado. As ferramentas estão nas mãos da gente. Vai morrer gente? Vai morrer gente. Vai ter gente que eventualmente vai sair com sequelas? Vai ter. Nada diferente do que a história teve. E falo isso, veja, com dor no coração, porque sou um médico. Vocês me apresentaram, eu não sou um gestor. Eu sou um médico oftalmologista com mestrado e doutorado em oftalmologia. A minha tese de mestrado foi sobre síndrome da imunodeficiência adquirida, AIDS e olho. Eu sou um humanista, mas eu não posso, de repente, imaginar que o humanismo é enxergar aquela única vida e querer ser do contexto coletivo. Isso foge da regra da ética weberiana, que bota o interesse do outro acima do seu próprio interesse. Vou só fazer um comentário aqui, doutor, sobre a sua fala. Que bom se a gente pudesse parar de discutir política, né? Mas olha como é importante a gente discutir política. Essa transmissão aqui do Fórum da Liberdade, nesse momento, está sendo censurada no Facebook. Ela não está aparecendo mais, está bloqueada. Então as pessoas não estão mais recebendo porque eles acharam que o conteúdo que a gente está falando aqui não é apto para todas as pessoas ouvirem, e tem alguém que determina o que as pessoas podem ouvir e o que não podem ouvir. E aí eu digo, exatamente esse cerceamento de liberdade que a gente está vivendo no nosso dia a dia, e é exatamente por isso que a gente tem que discutir política. Eu me lembro que quando eu era estudante, lá eu tinha 17 anos, na URGS, tinha um Escort R3 87, eu botava um adesivo atrás assim, ó: quero mudar um Brasil, discuta política. Isso eu estou falando do milênio passado. Então eu acredito, obviamente, que a gestão dessa crise no Brasil tem que ser técnica. Isso eu concordo com o senhor, me abraço com o senhor. Mas a discussão da política a gente tem que fazê-la e temos que lutar exatamente para que a gente não tenha. Como a própria Teodora falou no início aqui, ó, o meu objeto de estudo durante 20 anos é soberania e supranacionalidade. Até que ponto um país é soberano no momento que ele se submete a uma ordem internacional, uma organização internacional?
Mas se eu fosse pesquisar hoje, minha ótica seria diferente. Seria a soberania e a supranacionalidade privada dessas grandes corporações que coordenam o que a gente vive. Quem é que tem que determinar o que a gente tem que conversar ou não? É uma OMS, por exemplo, é um Facebook, né? Mas a gente sabe que na Alemanha lá, eles acabaram contratando a Fundação Antônio Amadeu, agora me falta o nome, a ordem certa dos nomes, que a gente sabe que é gerenciada por uma ex-oficial da Stasi. Então é para saber quem é que está censurando no Facebook que essa live venha ao ar, quem é que quer impedir com que a gente discuta, quem é que quer impedir que esse tipo de discussão chegue em mais pessoas. Eu acho a nossa discussão, e eu quero parabenizar o IE aqui, riquíssima, né? Riquíssima. A gente tem expoentes aqui de todas essas visões de mundo, e até propõe ao IEE que mesmo nesse período de quarentena façam ou algum encontro desse aqui quase que semanalmente, entendeu? Porque as coisas estão mudando, como o próprio doutor nos relatou aqui, a realidade muda, tem muita gente querendo apurar a ciência, né? Ciência, eu quero ciência a todo momento, mas não estão dando tempo para que a ciência possa nos responder. A ciência precisa de tempo, né? Para que a gente possa fazer esse manejo. Tem muita gente que acredita que existe uma crença, né? Tem as suas crenças, e aí quando encontra uma parte da ciência, ele acha que está tudo resolvido, mas ele sobrevaloriza essa parte da ciência que fala exatamente o que ele pensa, mas esquece toda outra parte da ciência e subvaloriza esse conhecimento. A gente tem que ter uma análise total disso aqui, independente de posição política. Eu concordo com o doutor, mas parar de discutir a política em si, nós vamos acabar no momento igual que a gente está vivendo exatamente nesse momento, que é uma censura acontecendo no Facebook. Vou passar a palavra adiante aí para não ficar me alongando muito. Ironicamente, né? No foro Alexandre, da liberdade. Quanta ironia. Alexandre, eu acho que eu fui arriscado, Teodora, porque eu fui falar na frente de gaúcho sobre questões políticas, né? A gente vai para o Rio Grande e o que é interessante, o hino nacional brasileiro vocês não sabem, mas cantar o hino do Rio Grande, se for o caso, a gente levanta e canta já. Desculpa, Fernando, eu não queria de jeito nenhum ofender você. Não, mas bem capaz, doutor. Bem capaz, não tá me ofendendo. Não, eu tô só trazendo esse contraponto, né? Como é importante que a gente tá vivendo, nesse exato momento, uma censura no Facebook de um assunto que a gente tá trazendo um ícone da comunicação e um médico gestor do principal centro de referência de pesquisa que está no fronte da saúde, para ver como é importante um debate desse nível que a gente está tendo, né? E só para lembrar, nós não estamos em estado de sítio, que revogaria a cláusula pétrea da Constituição, que é o artigo 5º, que fala na livre manifestação do pensamento. Mas aí o que é pior, quem está fazendo essa censura é uma entidade privada. Tu entende que é pior ainda? Até que ponto um país a gente tem que se submeter aos interesses privados internacionais? Foi o que eu falei, nós estamos perdendo a civilização, ataques à civilização de uma forma tão ampla que essa discussão apenas de vida e economia parece pequena, né, no nosso dia a dia. Mas, bom, não quero me alongar aqui, deixar vocês falar, nosso tempo está quase encerrando. Perdendo a liberdade, né? Cerceando a liberdade, total. Perdendo a liberdade. Total. Fico lembrando aqui do Mágico de Oz, né, que fala grosso, mas ele fica escondido para falar grosso. É verdade. Mais uma pergunta aí, gurias? Pessoal, como nós já estamos quase se aproximando do final, eu gostaria que vocês fizessem rapidamente algumas considerações finais, e aí depois eu encaminho para a Júlia fazer o fechamento do painel de hoje. Vou dar a palavra para os outros, para os titãs, né? Eu vou falar em primeiro lugar, então, como mais velho, e gostaria que o último a falar fosse o Dr. Cláudio, porque eu estou anotando tudo que ele disse, tudo que vocês disseram, e eu vou usar hoje no meu comentário, citando a circunstância em que eu obtive essas informações. Vou falar aí para os que me seguem, os que me veem todos os dias, né? Porque foi um encontro muito importante. Eu agradeço a vocês aí por tanto ensinamento que eu recebi hoje, e que prevaleça o bom senso, a sensatez em tudo isso, né? Estou falando o óbvio, né? Mas é uma prova, é um teste, né? E talvez desse teste, dessa prova, a gente saia temperado, né? A gente receba como uma lâmina de uma espada da liberdade a têmpera das batidas e do fogo que aquece o aço. Muito obrigado a vocês.
Então eu vou tomar a segunda palavra aqui para deixar o Dr. Cláudio por fim. Eu quero agradecer primeiro o convite do IEE, a participação ao lado desses dois titãs aí da comunicação e da ciência. E que bom que a gente teve esse momento de reflexão, trazendo, como o Dr. Cláudio muito bem falou, que nós tenhamos sempre uma análise técnica das coisas, analisando qual resultado a gente tem que perseguir, né? A gente quer defender a vida, mas a gente sabe que defendendo a vida também, a própria economia é o fator que dá os precípios caminhos para a vida viver, e a gente só tem que defender a vida para a gente poder defender aqueles ideais de liberdade que a gente falou até então, né? Nós não podemos ficar em teses utilitaristas, e sim a gente tem que saber por que a gente está lutando essa guerra invisível. Então, muito obrigado a todos aí. Eu passo a palavra agora para o Dr. Cláudio. Veja, acho que várias das colocações que a gente acaba fazendo, onde a gente tenta conciliar as questões da economia de saúde, quando a gente fala do mundo digital, quando a gente fala da automação, da mecanização, né? Por mais que nós justifiquemos sob a lógica da qualidade e da segurança do paciente, sempre surge o questionamento por parte daqueles que não querem mudar de que isso significa uma medicina desumanizada. E eu aprendi ao longo dos anos, hoje já com praticamente 30 anos de atividade médica, que humanização ela se reflete na experiência do paciente. Nós estamos esquecendo de perguntar para o paciente o que ele quer. Não estamos respeitando os pacientes nem na sua dignidade, na forma como ele quer morrer. E como o Bernard Long, que foi um médico que desenvolveu o aparelho que dá choque no coração, dizia: nós estamos tratando muito das doenças e tratando pouco dos doentes. Se a gente tiver essa condição dentro da cabeça da gente, de chegar perto do nosso semelhante com sentimento verdadeiro de compaixão, estas decisões, tão difíceis para alguns, elas vão ser mais fáceis. Portanto, queria dizer para vocês que, para mim, é um privilégio, realmente, Conrado, conheço pouco você, mas fiquei entusiasmado com a tua maneira bastante consistente e, ao mesmo tempo, de poder estar ao lado de um ícone para nós. Admiro Alexandre Garcia desde a minha adolescência. Ele realmente é mais sênior, e um sênior que tem uma autoridade que independe de qualquer cargo ou função. Aliás, até a sua mudança de vida é admirável. Você tem a autoridade do conhecimento. Sabe que você é muito respeitado por mim e pelas pessoas que querem um Brasil melhor. Teodoro, obrigado. Júlia, um prazer muito grande. Um prazer estar com vocês. E quero ganhar um título de cidadão gaúcho. Vocês me arrumam aí. Não, já vou dar eu aqui então, deixa eu assinar aqui, ó. Para o Dr. Cláudio Lotenberg, cidadão gaúcho. Tá feito aqui, ó. Pessoal, só antes de passar para as considerações finais, Dr. Cláudio, eu não sou jornalista, mas eu preciso te fazer uma pergunta. Quando o senhor assume o Ministério da Economia, da Saúde? O Mandetta tá caindo agora, Dr. Cláudio, né? O Dr. Cláudio que já foi gestor público, hein? Já tem essa experiência. Eu sou médico e eu estou à disposição do meu país. Durante esses dias eu tenho acompanhado o noticiário da lembrança do meu nome para eventualmente ocupar um cargo que honra muito a carreira de uma pessoa, mas sobretudo um desafio num momento tão importante como esse que o Brasil está vivendo. Se eu for convidado, eu pretendo aceitar, porque vejo, primeiro, no nosso presidente um desejo honesto e sincero de servir o nosso Brasil. Não obstante discordâncias que todos nós temos direito de ter, isso faz parte do contexto relacional. O presidente Bolsonaro é uma pessoa que tem empenhado os seus melhores esforços para reunir pessoas técnicas, competentes, e um convite de um presidente não é um convite, é uma convocação. Mas, enfim, até o presente momento eu não fui convidado. Então, por enquanto é especulação. Então. Mas digo a você, Teodora, que a gente pode ajudar o Brasil de várias formas. E a primeira delas é parar de falar mal das pessoas, é parar de criticar e buscar alternativas e soluções. E para isso, eu estou disposto a ajudar o Brasil, independentemente de qualquer convite que me surja, independentemente de qualquer cargo que eu ocupe. Um cidadão consciente faz isso de inúmeras formas. É o que eu estou aqui para fazer. Obrigado pela pergunta, Teodoro. Muito obrigada. Júlia, obrigada.
Bom, gente, o debate foi incrível, certamente trouxe contribuições importantes para esse momento e para o futuro. Eu agradeço aos panelistas por terem aceitado o nosso convite e a audiência pelo prestígio. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer a toda a equipe que fez esse evento fosse realizado, a diretoria do IEE, time do escritório, associados do Instituto, fornecedores como a Capacitar Eventos e outros parceiros. O meu muito obrigado mais uma vez aos investidores do Fórum da Liberdade, Évora, Gerdau, Grupo RBS, aos nossos apoiadores Ouro, Agibank, CMPC, Nelógica, PUC-RS e Unimed Porto Alegre, aos apoiadores Prata, Deloitte, Fruto, Paim, Lojas Renner e Grupo SLC, a nossa transportadora oficial Gol, aos apoiadores online Carpena Advogados e Everstream. Até amanhã, lembrando que amanhã teremos o terceiro e último dia de transmissão do Fórum da Liberdade em casa, que contará com a presença de Davi Vélez, Jorge Paulo Leman, José Galó, Roberto Setúbal. Esperamos vocês amanhã a partir do meio-dia. Boa tarde. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Senhores, obrigado aí. Alexandre, obrigado, cara, pela tua presença. Parabéns, gurias. Alexandre, não sei se tu me autoriza aí, cara, mas pretendo te convidar, se puder, pra gente conversar um dia, fazer uma live aí, cara, com essas discussões políticas, se não for abuso, tá? Eu vou entrar em contato com o senhor aí, via os meios, tá? Um abraço, fiquem com Deus aí. Tchau, tchau. Gurias, parabéns também. Tchau, tchau. Tchau. Live meeting. Tchau, tchau. Pessoal, deixa eu voltar aqui agora pra gente conversar entre nós. Foi do cacete, né, cara? Que legal, né? Ah, que oportunidade. Deixa eu deixar aqui, que a gente fala melhor assim. Só pra gente fazer um apanhado, então. Como vocês viram ali, cara, vocês viram essa ideia? Pelo visto, né, a gente tá sabendo que o Mandetta vai cair aí, né? Já, não sei, eu recebi essa informação ontem, não sei se eles podiam passar aqui, não comentei nada, vou deixar mais ou menos assim. Mas, pelo visto, estão levantando a possibilidade do Cláudio Lotenberg ser ministro ali. Esse pessoal sabe, né? A coisa funciona aí. O que mais que eu vou dizer sobre isso? Valeu, né, cara? Que momento, né, cara? Que conversa, né? Eu vou deixar salvo essa live para que vocês assistam aí. Graças a Deus que as minhas lives estão passando de 1 hora aqui, não cai nunca mais, tá? Então a gente já tá aí mais ou menos a 1 hora e 11 minutos aqui conversando. Eu tô muito honrado com a participação de vocês. Nós temos 2.000 pessoas até agora assistindo tudo aqui. Pessoal, beijo pra vocês, voltamos a conversar depois, vou deixar a live online, passem pras pessoas se vocês acharam interessante. E vocês viram, cara, essa questão Aqui chegou uma mensagem, fiquei lendo aqui. Puta que pariu, cara. Da censura no Facebook, cara, do Fórum da Liberdade. Nós discutindo exatamente liberdade, os caras vêm no censura. Que é o que eu bato pra vocês aqui dia após dia, tá? Pessoal, beijo pra todo mundo. Fiquem com Deus. Obrigado pelo apoio de vocês aí. Tamo junto. Voltamos a conversar no decorrer do período. Vou subir essa live e a gente toca nos stories lá alguns comentários. Beijo aí. Tchau, tchau.